todos nós, depois de tantas idas e vindas, né, Fábio? Quase que era no começo do mês, depois mudou e agora, né, quase no finalzinho do mês. Então, que Deus possa usar mais uma vez, tá bom? Feliz sábado a todos os nossos irmãos, aos nossos amigos que aqui estão. Apesar das indas e vindas, aí os problemas, aqui estamos, né? Neste santo lugar, para podermos adorar o nome do nosso Deus e na beleza da tua santidade. Se você é um visitante aqui está, que você possa se sentir bem em nosso meio, saiba, há uma grande festa no céu pela sua presença neste lugar. Que as bênçãos do Senhor possam recair sobre você neste dia de hoje tão especial que é o sábado. O sábado do Senhor. Tá certo? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, para que nós possamos aqui nesse momento, os momentos que se seguem aqui, falar um pouco mais sobre Deus, falar um pouco mais da sua palavra. É bom estar com vocês. É muito bom. O dia de sábado é um dia especial para nós, os adventistas do sétimo dia. Eu tenho certeza que você poderá entender um pouco mais sobre isso, um pouco mais para frente. Procure aqui, se você é um visitante, procure aqui algumas pessoas na igreja. Eles com certeza vão te dar todo o suporte para você saber mais, um pouco mais sobre Deus. Mas, neste momento, eu quero tratar um assunto com vocês. Eu vou tratar um assunto com vocês. E este assunto é um assunto, apesar do título, a saidinha, soar um pouco estranho. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar esse tema. Quantos de nós, por algum lugar ou por algum motivo, já não saímos? Demos uma saidinha e quando voltamos perdemos algo muito especial. Fala, puxa, se eu tivesse ficado, teria aproveitado melhor. Se eu não tivesse ido, ou melhor, quem sabe, se você tivesse ido, essa saída tivesse sido feita, eu teria me beneficiado. Ou quem sabe, não se beneficiou porque não fez essa saída. Nós temos uma história na Bíblia, que uma história, na verdade, ela relata dois momentos de duas saídas. Uma trouxe um prejuízo muito grande e a outra um benefício sem tamanho. Mas antes, eu estava na internet quando pensei nesse assunto e eu comecei a pesquisar alguns significados da palavra. Ou melhor, em todos os lugares, em qualquer lugar que você for, país ou onde quer que você esteja, a saída ou a saidinha você vai entender de uma forma ou de outra. É claro que, quem sabe, em idiomas diferentes, né? E aqui temos no Japão, saikiné, e Grécia agora ficou difícil, hein? Ficou mais difícil, mas só para exemplificar. E outros, na Arábia, complicou um pouco mais, mas não mudou o sentido da palavra, e ela quer dizer a mesma coisa, saída, né? Sair. Na Rússia, não vamos arriscar uma pronúncia, mas é isso aqui, e ela quer dizer a mesma coisa, sair, né? Passar, sair de um lugar para o outro. E a Ucrânia, essa palavra aí, que quer dizer a mesma coisa. Mas nós não podemos deixar de fora uma bandeira, né? A do Brasil. No Brasil, existem costumes e etnias diferentes de todos esses aí. E com certeza, a saidinha não teria esse nome, né? Eu sou professor. Eu trabalho na escola do estado. E lá, a saidinha tem um outro nome. E eu, quando estava montando isto, eu pensei neles lá. E não... Alguém arrisca? O nome? Ninguém nunca arriscou, tantas vezes que eu preguei isso. Mas o Caio... Você estava nesse dia, Caio, na sua igreja? Eu preguei esse sermão na Santa Maria, por isso estou perguntando para o Caio. Olha só o nome. Rolezinho. Né? Esses dias eu estava ali pelo intervalo. Eu gosto muitas vezes de interagir com alguns alunos no intervalo, passo por ali, converso com um com o outro. E aí eles me chamaram, professor, amanhã nós vamos para um rolê forte, hein? Vamos junto? Falei, não vai dar. Não vai dar, não sei qual é o seu rolê, mas geralmente eles usam essa palavra, o rolezinho. Será que
estamos fazendo saídas, estamos dando algum rolezinho por fora e tem nos prejudicado ou tem nos beneficiado? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, ele conta muito bem e vai especificar e vai trazer um contexto de tudo que isso que eu acabei de demonstrar para vocês sobre a saída, ou a saidinha, ou quem sabe o rolezinho tradicionalmente tratado aqui. João capítulo 20, os versos 19 a 29. Mas antes que nós leiamos, eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua casa de oração. Amém. E neste momento, nós vamos abrir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa transformar o nosso coração. Amém. Abrir a nossa mente, nos dando entendimento e sabedoria dos altos céus. Amém. Todas essas coisas nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 20, quando você vai ali no verso 1, ele trata sobre a história do momento em que, no verso 1 do capítulo 20, ele trata ali sobre o momento onde Jesus, a ressurreição de Jesus, e ali Jesus já estava ali sepultado, e agora quando é encontrado ali Maria Madalena, quando vai, a Bíblia diz que ela vai ao encontro desse sepulcro de madrugada, e ao chegar ali, ela não encontra nada ali. E preocupada com isso agora, a primeira coisa que vem à mente dela é que o corpo de Jesus havia sido o quê? Roubado. E muito preocupada com isso, Maria agora ela vai então até os discípulos e diz o seguinte: olha, o corpo de Jesus não está mais lá. O corpo de Jesus saiu, roubaram o corpo de Jesus. E agora eles, assustados, indignados com o feito, eles também vão ao encontro, vão até o sepulcro. E quando chegam ali, eles encontram o sepulcro vazio. E naquele momento eles, mesmo tendo vivido todos os seus momentos, os seus 3 anos e meio, estado com Jesus, viu que Jesus fez milagres, ressuscitou mortos, curou leprosos, curou de tudo quanto é jeito. Fez de todas as coisas para aquelas pessoas que ali estavam próximas. Mesmo assim, o coração naquele momento apertou, ficou contrito e eles não sabiam para onde fazer, não sabiam para onde correr. E agora a história conta que Maria permanece ali. Ela permanece ali, naquele sepulcro. Estando ali, ela começa a chorar, a Bíblia conta. E nesse momento que ela começa a chorar, então, o próprio aparecem 2 anjos dentro do sepulcro e perguntam para ela: por que você está chorando? Por que choras? E aí ela diz: olha, se vocês roubaram o corpo do mestre, por favor, devolva. E nesse exato momento aparece Jesus. E aí ela diz para ela: por que você está chorando? E aí ela diz ali: olha, pensando no seu jardineiro, se você levou o corpo do mestre, por favor, devolva. E ali, então, naquele momento, o próprio Jesus diz: Maria. E quando Jesus diz Maria, naquele exato momento ela reconhece que ali na presença dela estava o próprio Jesus. E ela vira e diz: mestre. E agora, com um entusiasmo que não cabia dentro dela, ela vai até o encontro de Jesus e ele diz: não me toque, pois eu ainda não fui ao Pai. Eu queria fazer só uma ressalva sobre este assunto, esse tema. Nesse momento, quando Jesus pede para que ele não seja tocado por Maria, é porque ele precisava, isso está ligado em Apocalipse capítulo 12, e aí a gente não vai se prender tanto a esse assunto agora, mas é só um comentário. Quando Jesus diz a Maria: não me toques porque eu ainda não fui ao Pai, Jesus precisava subir ao Pai naquele momento para ser entronizado diante de Deus o Pai. Entronizado, ele precisava ser
aceito, ele precisava sentar ao trono, ele precisava estar ali diante de Deus e mostrar que ali havia sido feito todo o sacrifício. Jesus precisava ser entronizado e ele diz o seguinte: olha, vá até os meus amigos, vá até os discípulos e diga que eu estou aqui e vou até o Pai. E foi assim que aconteceu. Quando Jesus sai dali, da presença de Maria, e que ele vai ao encontro do Pai, existe uma grande batalha, e essa batalha nós não conhecemos. Essas informações eu trago todas para vocês. Nós estamos tendo lá na Igreja da Vida Espanhola um curso sobre o Apocalipse. É um pastor que está trazendo para nós, todos os sábados às 2h30 da tarde. Se você tiver um tempo, dá uma passadinha por lá. Então esses comentários que eu estou trazendo é porque nós aprendemos com ele lá no sábado à tarde, e é sobre o Apocalipse. Tem um livro, tem um comentário, um compêndio lá, ele traz tudo dali, essas informações, e aí eu achei pertinente com o sermão, por isso que eu estou te dizendo. Mas vocês são os nossos convidados para estar conosco aos sábados da Vida Espanhola, viu? Então o que acontece? Neste momento em que Jesus sai dali e vai ao encontro do Pai, existe uma grande batalha no caminho entre a terra até o céu, porque o próprio inimigo não queria e não podia deixar que o próprio Jesus apresentasse o seu sacrifício da morte de cruz pelo perdão dos pecados da humanidade. Ele não queria, porque assim ele teria a sua derrota por completo. Mas Jesus é vencedor e ele chega até o Pai e se apresenta. E olha o que diz o verso 19 em diante. Me acompanha. E ali diz assim: então, como o sumo sacerdote integrou a Jesus acerca dos seus discípulos e a sua doutrina, declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo e ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e dizem em oculto: por que me interrogas? Perguntam: porque ouviram o que falei? Bem sabem o que eu disse. E dizendo isto, um dos guardas ali estava, deu uma bofetada em Jesus, e dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho ou mal, mas se falei bem, por que me bateis? Então Anás enviou um manifesto à presença de Caifás, ao sumo sacerdote. Ou seja, ali estava Jesus sofrendo ali ainda com todas as suas pisaduras. Isso foi ainda antes de que Jesus pudesse ser morto e sepultado e ressuscitado. As coisas ainda, Jesus já havia sido julgado. Isso, Jesus já estava sendo predestinado, todas as coisas já iam acontecer. Mas antes disso, Jesus sofreu. Jesus apanhou, foi colocado uma coroa, foi pregado numa cruz, e a morte de cruz daquela época era a pior morte que havia. Era a pior morte para a pior pessoa no momento. Mas quando você lê João, do capítulo 20, agora, do versículo 19, do versículo 19, vamos até o 23 apenas, e depois a gente vai dar continuidade. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Se algum perdoar os seus pecados, então eu os perdoarei também. Até aqui, Jesus, então ele já, neste momento, Jesus já havia ido até Deus o Pai, já havia sido entronizado diante do trono, já tinha recebido o seu trono, sentado à destra do Pai, e agora ele aparece aos discípulos. Só que a Bíblia, no primeiro verso, diz ali que os discípulos estavam trancados, todos com medo do povo judeu naquela época.
Porque até o momento, então, antes da morte de Jesus, eles estavam sob a guarda de Jesus, viviam pregando, falando, levando a mensagem. Então até ali eles estavam se sentindo seguros. Agora Jesus morre. E agora o corpo de Jesus some. E mesmo tendo vivido, tendo estado ali tanto tempo com Jesus, neste exato momento, parece que tudo se apaga. Todo o aprendizado, tudo aquilo que foi trazido para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, aquela vivência toda parece que se apagou em questão de dias. Jesus havia dito já antes que ele iria morrer e ressuscitar. Os discípulos já sabiam disso, mas agora mesmo podendo contemplar que Jesus não estava mais no sepulcro, a insegurança ainda era grande. Eles não sabiam o que ia acontecer com Jesus. Maria já havia dado a notícia, mas era difícil de acreditar. E é por isso que Jesus, neste momento, a portas trancadas, onde não tinha por onde entrar, Jesus aparece entre todos e diz: a paz seja convosco. Amigo, eu fico pensando se isso acontecesse nos dias de hoje. Com toda a tecnologia que nós temos avançada no século XXI, se do nada alguém aparecesse no meio desse salão. Eu sou um camarada que eu sou o primeiro a correr. Com toda a tecnologia, se ninguém me avisar aqui, Douglas, que é uma montagem, falou, opa, tem uma coisa errada. Os discípulos naquele momento, eu penso que se retraíram, ficaram com medo, falaram, opa, o que está acontecendo? Do nada, e agora eles veem Jesus dizendo, a paz seja convosco, que era uma frase que eles estavam acostumados a se cumprimentar e a ter com Jesus. Jesus aparece e diz, olha, toca em mim. Pode tocar em mim. Isso é para mostrar, para exemplificar que não é o Espírito, mas era a própria carne. E aí aquelas pessoas que estavam ali, os discípulos vão ali e eles tocam em Jesus. Eles passam o quê? A crer na ressurreição, e agora eles começam a lembrar o que Jesus havia pregado há momentos antes de ser morto. Mas isso não basta. Porque, me acompanhe nos próximos versos, para você entender onde eu quero chegar. Verso 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal e os cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum eu o quê? Vou acreditar. Ele era vendo para crer. Só acredito vendo. Em outras palavras, também você viu, mas eu não. E eu só acredito vendo. Mas sabe, quando Jesus apareceu para os discípulos a primeira vez ali, Dídimo, Tomé, havia dado uma saidinha. E foi essa saidinha que ele deu, quem sabe para resolver um problema, quem sabe para espairecer, que trouxe um grande prejuízo. O grande prejuízo da saidinha de Dídimo de Tomé foi não estar ali. Porque ele só acreditava se tivesse visto. Eu só acredito vendo. E se Jesus veio aqui, por que ele não veio quando eu estava? Vocês estão de conversa fiada. Jesus não apareceu aqui não. E sabe mais? Eu quero ver Jesus. Se Jesus realmente ressuscitou, ele está vivo por aí, ele deve aparecer e eu tocando nele, eu vou acreditar. Em outras palavras, era o que Tomé estava dizendo. Eu não vi, então eu não acredito. E esses dias eu tive, no final do ano passado, eu tive uma boa conversa com um professor. A Cida estava falando que na escola é muito difícil, né? Ela está aqui. E os professores, quanto mais assim, letrados, não é assim? É mais difícil de você mostrar Jesus para ele. E nós falamos sobre Jesus uma vez, um professor falou assim, ele ressuscitou? Eu falei, ressuscitou? Cadê? É duro. Quando você está falando isso na classe, eu na hora lembrei dele. Ele é professor, é engenheiro, tem tantos diplomas. E aí ele disse, cadê Jesus? Ressuscitou, tá bom, você está me dizendo. Eu acredito que você está dizendo, mas eu quero ver. E agora? Como que eu faço para mostrar Jesus para esse cara? Então você vai na Bíblia e você fala, não, a Bíblia foi escrita por homens. E o assunto correu um bom tempo. Algumas pessoas são igual também. Só acreditam vendo. Mas na primeira chance, na primeira oportunidade, ou quem sabe na única oportunidade que tiveram de ver Jesus, sabe o que fizeram? Saíram. Deram uma saidinha.
resolveram passear, resolveram fazer qualquer outra coisa, mas não quiseram ver quem? Jesus. Não foi o caso de Tomé, não que ele não quisesse ver Jesus, mas ele não estava no momento em que Jesus apareceu por ter dado uma saída. E sabe, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo as coisas aqui dentro, fazendo as coisas aqui dentro, mas no primeiro motivo que temos, nós saímos. O primeiro momento que nós temos para poder usar como desculpa, ainda deu torto, não vou lá amanhã não, e nem depois, e aí isso acaba nos afastando não dele, mas nos afasta aquele de Deus. A saidinha foi imprescindível para que Tomé não visse a Deus. Quantas saídas você tem dado? Não só dos caminhos do Senhor, mas tem se desviado para não ouvir a voz de Deus. Quantas saídas você tem preparado para não estar ali, próximo do Senhor? Quantas saídas você arrumou para não estar aqui? Quantas saídas você não tem colocado como obstáculo para não seguir Jesus? Tomé quis ver para crer. Ele pagou por isso. Se eu não ver, não vale. Não é verdade. Ele estava ali subestimando. E quem sabe até desmentindo o povo que ele viveu por tanto tempo, as pessoas que andou com ele por tanto tempo, e dizendo assim, não existe nada disso. Cadê a confiança? Se temos um entrosamento, se nós temos ali uma amizade, e eu digo, você acredita. Mas naquele momento ele não acreditou. Ele não quis saber do que os seus amigos estavam dizendo, porque ele simplesmente não viu. Algumas pessoas estão esperando o batismo. Não sei aqui. Mas elas não estão esperando que o pastor ou o ancião da igreja local vá visitá-los para convidar. Ela está esperando que um anjo desça do céu e diga assim, você tem que se batizar. Eu não estou querendo dizer que isso não vai acontecer. Talvez aconteça. Mas se não acontecer, não deixe de se entregar aos pés de Jesus. Algo muito melhor está preparado. Amém. Essa saída foi prejudicial a Tomé, único e exclusivamente. Mas teve uma outra saída que teve um prejuízo muito maior que a de Tomé. Muito maior. Eu quero te convidar agora a ler junto comigo essa outra saída. Versos 26, diz assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos aos seus discípulos, e Tomé com eles. Agora sim, hein? Tomé estava ali. E olha o que diz ali: estando a portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também ao meu lado e põe a mão. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas creram. Sabe quem são estes? Eu e você. Amém. Nunca vimos Jesus, mas acreditamos na sua pessoa, que ele existe. Amém. Tomé até então não tinha encontrado com Jesus. E esse momento do encontro de Tomé e Jesus agora usa umas palavras diferentes do primeiro encontro. Ele diz: olha, você não me viu? Agora eu estou aqui, vem, toque em mim. Tocou, agora você acredita? Que não você, que você a partir desse momento não seja mais incrédulo, mas que seja crente. Sabe por quê? Porque felizes são aquelas pessoas que nunca me viram. Felizes são aquelas pessoas que nunca andaram comigo em pessoa, mas ainda assim acreditam em mim. Amém. Que lição! A maior lição que Jesus poderia dar de todo o seu ministério foi com essas palavras diante de Tomé: as pessoas que não me viram, mas acreditam em mim. A partir de hoje seja você um crente também. Amém, Senhor. Mas e aí? Aonde está esta saída? Que você disse que traz tanto prejuízo, Fábio, cadê? Por enquanto só estou vendo a saída de Tomé, que saiu e perdeu, mas agora já recuperou aquele tal prejuízo da saída.
E é esse prejuízo que eu quero falar com você agora. Você já imaginou o que é o céu? Existe uma visão de Ellen White, onde diz que o anjo leva ela até um lugar muito especial do céu. E ela começa a contemplar algumas coisas ali, e ela fica maravilhada, e ela olha para o lado, e ali ela encontra... Poxa, fugiu o nome. Ela encontra um dos ressuscitados, quando Jesus ressuscitou também. E ela olha para ele e diz o seguinte: você mora aqui? Ele diz: não, só estou a passeio. E ela olha para o anjo e diz assim: eu posso ficar aqui também? Ele diz: não, você precisa voltar e relatar tudo o que você viu. E é naquele momento, então ela acorda da visão maravilhada, e ela não consegue descrever 100% da beleza e da perfeição que ela encontrou. E sabe, amigo, é disso que eu quero falar para você. Ela ficou maravilhada com o que viu. Jesus, quando o pecado entrou na terra, ele olhou para Deus o Pai e eles sabiam que o salário do pecado é a morte. Para que pudéssemos pagar, teríamos que morrer, e Jesus veio dessa terra para isso, somente para pagar pelo pecado que eu e você cometemos. Jesus deu a maior saída de todas. Ele deixou o céu, um lugar perfeito, onde não tem morte, onde não tem dor, onde não tem choro, Amém. onde nada disso existe. Amém. E ele escolheu viver aqui, com morte, com dor, com choro, com sofrimento, sabendo que ia apanhar, sabendo que no lugar da sua coroa de ouro ia ganhar uma coroa de espinhos, sabendo que no lugar de estar num trono confortável ia ganhar chicoteadas, ia apanhar, ia ser cuspido, ia sofrer. Ele olhou para trás e deixou tudo isso porque você era mais importante. Amém, Senhor. Ele sabia que ele ia viver num lugar onde só havia pecado, ódio, rancor. Ele deixou a zona de conforto dele, deixou um lugar perfeito para morrer no meu lugar. Consegue perceber a importância disso? Duas saidinhas. Uma, Dídimo, Tomé, saiu e perdeu a presença de Jesus no primeiro momento. E Jesus, a saída mais importante e quem sabe a mais prejudicial de todas, deixou o céu, o lugar onde está preparado para mim, o lugar onde está preparado para você, para morrer, ser pregado numa cruz, ser esbofeteado, ser caluniado, enfim, foram tantas as coisas que aconteceram com Jesus enquanto esteve aqui, que não dá nem para descrever neste momento. Foram coisas ruins. Foi traído. E eu, o que mereço? Por todas essas coisas? Quando você olha para você, quando eu olho para mim, eu vejo que nada disso eu sou merecedor. Mas Jesus, porque morreu na cruz, foi pregado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de vivermos para todos sempre, deixou sua zona de conforto. E ele falou: eu vou por ele. Tem uma mensagem aqui. Está no livro Primeiros Escritos. Olha o que diz. Anjos, assemelhando-se a uma nuvem, rodearam o Filho de Deus e ordenaram que as portas eternas se levantassem para que o Rei da Glória entrasse. Vi que enquanto Jesus estava com aquele brilhante exército celestial na presença de Deus e cercado de glória, não se esqueceram dos discípulos sobre a terra, mas de seu Pai recebeu o poder, a fim de que pudesse voltar e comunicá-los. No mesmo dia ele voltou e mostrou-se a seus discípulos, permitindo-lhe então que ele tocasse, pois tinha ascendido ao Pai e recebera poder. Poder para governar o mundo e a minha vida e a sua vida, se assim você permitisse. O mais interessante que
que eu vi aqui. Deixa eu ver se achei. Aqui. O Rei da Glória entrasse no exército celestial, a presença de Deus. Acerca da glória, não se esquecer dos discípulos. E aí você pode estar pensando, poxa vida, Jesus, com todo o poder, com toda a glória, diante do Pai, só lembrou dos discípulos? E eu? Quando foi que Jesus lembrou de mim? Amigo, irmão, Jesus lembrou de você no momento que ele estava na cruz. A cada martelada, a cada prego que era colocado em suas mãos, nos seus pés, a lembrança de Jesus era você. Quando Jesus chegou até Deus o Pai, ele não lembrou dos discípulos somente em memória, mas ele disse, eu imagino que ele deve ter dito, Senhor, por favor, Pai, interceda por os meus amigos que lá estão, pelos discípulos que seguiram, que aprenderam sobre mim e sobre ti, todos esses momentos que lá nós passamos. E aí Deus, o Pai, então permite que ele volte e se apresente diante dos discípulos com poder e majestade. Tudo está pronto. O céu está pronto para receber. Uma grande festa, maior do que a de hoje, vai acontecer. Para isso, você precisa aceitar hoje Jesus como seu Salvador pessoal. Sabe, às vezes aceitar a Jesus é difícil, porque existem coisas na nossa vida que nos impedem que aceitemos Ele como nosso Salvador. Coisas pessoais, coisas que são difíceis de serem deixadas para que nós possamos segurar na mão de Deus, para nunca mais soltar. E aí você diz assim, é verdade. E para mim, para que isso aconteça, é só um milagre. É só um milagre. Lá na minha igreja eu costumo dizer o seguinte, 0% de chance para Deus agir. Não importa o seu problema, não importa a situação, nem a classe, o que quer que seja. Apenas se entregue. Apenas deixe que Deus conduza a sua vida. Apenas mostre, fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar no dia no céu. Mas o Senhor sabe qual é o problema. O Senhor sabe qual é a minha maior dificuldade, ou quem sabe aquele pecado tão acariciado, não sabe, Deus? Tira de mim. Você precisa dar o primeiro passo. E Jesus faz o resto. Você precisa entender, eu preciso entender, que o único que pode me salvar é o próprio Jesus. Ele já fez isso. Ele já buscou. Ele já morreu. Ele já passou por tudo aquilo que você e eu tínhamos que passar. Ele já foi diante do Pai e apresentou o sacrifício. Ele já foi diante do Pai e mostrou, eis-me aqui, Senhor, eu morri por cada um deles que estão lá agora. A igreja do Limão, eu morri por eles. Por favor, Deus. Deus só está esperando que você diga, eu quero. Eu quero, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma nova pessoa. Só porque eu quero subir. Eu quero subir e chegar aos céus com Jesus e conhecer Enoque, Elias. E quem sabe, eu acho que a árvore da vida já está repleta de pessoas, mas eu tenho certeza que cabe um pouquinho mais. Quem sabe encontrar com alguém tão especial. Mas sabe, você precisa dar o primeiro passo. Não para mostrar para a igreja que você teve coragem de se levantar e dizer, eu aceito Jesus como Salvador pessoal, mas você precisa mostrar para você mesmo, antes de mostrar para mais ninguém, que você é isso que você quer. Eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso conhecer este lugar que todos falam que é perfeito, que não vai ter morte, que não vai ter dor, que nada disso vai acontecer, onde eu vou poder estar junto dos animais selvagens e não vai ter problema. É isso que eu quero. Eu quero viver num lugar onde eu tenha paz. E particularmente, hoje nós vemos um lugar onde tem paz, muitos problemas, dificuldades e mais dificuldades. É um problema aqui, outro lá. É muito difícil viver neste mundo. Amigo, não dá mais. Não dá mais para ficar aqui. E Jesus não voltou ainda porque também sabe, alguém precisa aceitá-lo. A misericórdia de Deus ela é grande para conosco e é isso que precisa. Eu preciso aceitar
Eu tive uma namorada em 98. E ela era a mãe dela só. E uma vez eu estava chegando na casa dela e ela disse assim: você não sabe quem eu encontrei? Eu disse: eu não sei. Do jeito que ela veio, eu falei: encontrou Deus no meio da rua. Porque da forma que ela se apresentou, eu tinha certeza dela. Eu falei: é Deus. Só pode. O que você viu, mano? Olha, eu vi aquele fulano de tal. Eu falei: só eu não conheço. Desculpa, eu não sei quem é. Não conhece não, né? Aí chamou e falou: fulano, você conhece? Ah, eu sei quem é. Contando pra filha dela. Sabe o que aconteceu? Não. Ele virou padre. Ele virou padre. Eu falei: nossa, gente, mas ele virou padre. E eu perdi na conversa. E aí ela começou a discutir ou falar sobre a igreja adventista para mim. E ele disse o seguinte: olha, lá onde nós estudamos para ser padre, eu li todos os livros sobre Ellen White. E ela falou: e o que você acha? Eu falei: é tudo verdade. Aquilo tudo que Ellen White fala é condizente com o que diz a Bíblia. E aí ela falou: e por que você está vivendo nisso então? Ele disse: porque eu não posso perder o meu emprego. O que é mais importante para você? O bem, o emprego, ou viver num lugar onde você não vai precisar se preocupar com isso? Você não vai precisar se preocupar se no final do mês o dinheiro vai dar para pagar a conta. Você não vai precisar se preocupar, quem sabe, com a manutenção da sua casa, do seu carro, o que quer que seja. Você vai precisar se preocupar com uma única coisa: adorar a Deus. Porque ali nós vamos estar para isso também. Não se preocupe com o coração. Queridos em Deus, queridos também no mundo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém. Se não fosse assim, não vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja em vós também. Amém, Senhor. É Jesus quem diz isso. Não sou eu. Quer você participar de um lugar como este? Este lugar é o céu. Neste momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. Louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar a meditar nessa mensagem. E se você sentir o desejo no coração, depois dessa mensagem, ou durante essa mensagem, de vir aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. E nós vamos nos entregar a Deus, pedindo: Senhor, muda a minha vida, muda o meu ser, transforma o meu coração, porque eu quero chegar no céu, eu quero subir, eu quero estar lá. Meditemos então. Você continua só falando comigo. Que virá para resgatar os
se afastem e que eu seja perseguido Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor. Não existe igual meu coração. Tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi Aleluia, Senhor. Amém. Amém, Pai. Deus seja louvado, porque neste momento você escolheu dar uma saidinha da vida de pecado, uma saidinha da vida, quem sabe, que você esteja vivendo que não é o conforto, aquilo que você espera. Deus seja louvado porque você escolheu subir. Mas sabe, daqui para frente vai ser mais difícil. O inimigo vai trabalhar para que você possa desistir. Mas por favor, não se entregue. Jesus está à sua disposição, uma legião de anjos, e o céu todo está ao seu dispor, se assim você quiser. Feche seus olhos. Pai, aqui está a igreja do irmão e os seus convidados. Neste exato momento, eu quero entregar-lhes todos em tuas mãos. Tu conheces o coração de cada um deles, conhece a vida de cada um deles e conhece os seus ideais e seus objetivos. Mas, por favor, neste momento quero suplicar o perdão dos altos céus, que o Senhor possa mudar o meu coração, que o Senhor possa mudar o coração desta igreja, para que um dia juntos nós possamos estar na canoa celestial. Aleluia, Senhor. Tudo isso nós te rogamos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe.